muita precisão, no tempo que precisa ser. Ele não vai fazer isso 5 minutos antes de fazer o ataque. Né? Sim. Então, dificilmente isso vai dar errado, né? Aliás, já fazer uma pergunta que não estava da pauta, mas nosso querido aqui, Matheus, já pediu para perguntar. Vamos lembrar essa aí. Já começa com polêmica, já Léo? começa com polêmica. Não, tem polêmica hoje não falta. Pode entrar em Santos Dumont, a gente vai pegar. Mas não falta. Parece que o Trump mandou um avião B-2 para enviar bombas e tal. Eu lembro, eu sou da época ainda do B-52, né? Que você conhece a banda, né? Conheço. B-52. Tinha uma ruiva maravilhosa. Love Shack, eu tô sim. Muito boa, aliás. Quem conhece B-52 é muito boa a banda. Que é muito bom. Eu queria que você falasse primeiro desse caso, dessas bombas, e depois também explicasse um pouco o que um avião precisa ter. Porque imagina, a princípio, eu que nunca joguei bomba em lugar nenhum, a não ser aqueles ainda bem, né? De festa junina. Sim. Mas eu, pensando rápido, o que eu quero de um avião que lance uma bomba? Eu quero que esse avião seja o mais rápido possível, por exemplo, né? Uma coisa que eu quero, que ele possa chegar sem dar tempo de pessoas atacarem, né, interceptarem esse avião, que ele possa sair rápido também, né? Mas não sei. Então, primeiro, eu quero que você explique primeiro o que é essa história, por que esse avião foi usado e se tem algum tipo de bomba ou qual tipo de bomba que ele pode lançar. Tá. Bom, o B-2 é um bombardeiro, ele é o avião mais caro da história da aviação, mais caro do mundo até hoje. É um avião que, com os valores atuais, né, ele custa por volta de um pouco mais de 2 bilhões de dólares a unidade do avião. Até hoje, porque eu lembro desse avião da década de 80, até hoje não tem nenhum avião mais caro. Não, ele Sério? é o mais caro, sim. 2 bilhões de dólares é muito dinheiro. Eu imaginava que hoje já teria algum, não tem. Por que ele ficou muito caro? Primeiro que ele tem uma tecnologia absurda, que ele foi desenvolvido na década de 80, né? Final de 70, início de 80. Fez o primeiro voo em 89, ainda era da época da União Soviética. Né? Inclusive, ele foi desenvolvido... No ano que caiu, né? 89 caiu o Muro de Berlim. 91 caiu a União Soviética, exatamente. Isso. Então, ele voou pela primeira vez no ano que o Muro de Berlim caiu, né? Então, assim, era altíssima tecnologia na época para produzir um avião que a gente chama de avião stealth, ou seja, avião furtivo, invisível aos radares. Não é 100% invisível, o radar identifica alguma coisinha lá, mas ele tem uma assinatura radar do tamanho de uma abelha. É como se uma abelha estivesse voando. Não pode ser. Ou seja, é isso mesmo? É isso mesmo. Então é como se não tivesse nada, né? Caraca. E claro que uma abelha não vai voar 800, 900 km por hora, mas... O cara vê, tem uma abelha muito rápida, quase supersônica, né? Mas se identifica. Ele pode ser visto, mas a assinatura é muito pequena, então é praticamente que ele não esteja lá no radar, né? Mas em baixas alturas... Não, ele não é identificado no radar. Não, ele não é identificado. Por quê? Por causa do design dele, por causa dos materiais utilizados. Então, são materiais que absorvem as ondas emitidas pelo radar, né? Porque só para o pessoal entender como é que um radar funciona. Ele emite uma onda, essa onda reflete em algum objeto, volta para o radar e ele identifica o que tem ali. Pelo formato dele, ele é uma asa voadora, tanto é que se olhando de lado ele parece até um disco voador, né? Ele é uma asa bem fina, né, pelo tamanho do avião, e pelos materiais absorventes de onda de radar, essa onda, ela bate, o material absorve boa parte dela, outra parte ela é refletida para outros lados e não para voltar para o radar, então o que volta é muito pequeno, é praticamente insignificante. A gente não pode dizer que ele é 100% invisível, porque volta alguma coisa, mas não é identificável, né? Isso, na época... assim, no início dos aviões stealth, né? Tava começando essa história toda. Ao mesmo tempo, ele é um avião que consegue transportar bastante carga. Eu não vou lembrar de cabeça o peso, né, de carga dele, mas ele transporta bastante bomba, transporta bastante combustível, porque ele tem aí uma autonomia de mais ou menos 11 horas de voo. Então, 11 horas de voo ele consegue fazer, porque lógico que vai depender da velocidade, mas a autonomia máxima dele... Se ele voa mais ou menos 1.000 km por hora, a conta é muito simples, 11.000 km. É muito voo. É muito voo, é muito voo. Então, só que ele não é supersônico. Sim. Ele não mas dava pra atacar Irã e Israel ali direto, jogar bomba em Israel e voltar ou vice-versa as duas vezes. Sim, mas ele saiu dos Estados Unidos, no caso desse ataque do Irã. Sim. Então ele tem a capacidade de ser reabastecido em voo. E aí, em posições estratégicas da rota, sobe um avião tanque, reabastece e ele continua. Tanto é que essa missão foi aí por volta de 37 horas ininterruptas, né? Sempre esse abastecimento, vocês têm registros... Porque eu fico muito curioso, eu acho muito
maravilhoso como acontece esse abastecimento e voo. Sim. Vocês têm informações sobre quantas vezes esse abastecimento dá errado ou ele dá sempre certo? Não, dá sempre certo. Até porque dar errado pode causar uma tragédia. Se dá errado, o cara tem que pousar, né? Se aí errou o teu plano de ação. Exatamente. Mas ele tem que pousar. Ele tem que pousar, porque se não abasteceu, se não deu errado no sentido de reabastecer, aí ele vai ter que pousar. Mas não, normalmente ele dá certo. Apesar de ser uma coisa pra quem olha de fora, pra quem não é da área, muito absurda, né? Você transferir combustível de um avião para outro em voo, é uma coisa que é feita corriqueiramente, pelo menos em treinamentos. Então, no Brasil é capaz de fazer isso também com os aviões, às vezes os caras erram na Fórmula 1, né? Voo dá um pouquinho mais de trabalho. Mas na Fórmula 1 tem aquela questão de ser muito rápido, né? O tempo nisso não é um agravante, né? É feito tudo com muita precisão, no tempo que precisa ser. Ele não vai fazer isso 5 minutos antes de fazer o ataque. Né? Então, dificilmente isso vai dar errado, né? Claro que existem registros aí de incidentes, mas normalmente o negócio funciona. Então eu acho engraçado até, claro, engraçado porque eu sou da área, muita gente que não é da área não tem que saber disso, mas é engraçado que as pessoas estão achando que esse B-2 é um avião que saiu agora, os Estados Unidos acabou de lançar, porque ele ganhou muita evidência nesse ataque. Inclusive o meu vídeo sobre o B-2, que já tem uns 4 anos, ele deu um pico, assim, de visualização. Mas não, o avião fez o primeiro voo em 89. Estamos falando aí de 35 anos atrás, 34 anos atrás. Então, já é um avião que ele tá próximo do seu fim, tá mais próximo do seu fim de carreira do que do início, né? Ou seja, já tem outros projetos que os Estados Unidos estão desenvolvendo, que é o B-21 Raider, que é o substituto dele. Isso. Né? Ele já é um avião com uma tecnologia, não vou dizer ultrapassada, porque ele vem constantemente sofrendo ali modificações e tal, mas ele é um avião que é da década de 80, né? Não é a última palavra em tecnologia. Então ele custou muito caro, como eu estava dizendo, porque a ideia era que os Estados Unidos fizessem muitas unidades desse avião, centenas de unidades. Só que aí veio a queda da União Soviética. Então a necessidade não era a mesma. Então foram produzidas 21 unidades só. Ou seja, o programa de construção que custou bilhões de dólares foi dividido em 21 unidades. Mas essas 21 unidades são americanas? Ou todas, não, só os Estados Unidos. Não, nenhum outro país tem esse avião, só os Estados Unidos. Algum outro país tem algum compatível que chegue? Desse tipo, não. Não. Entendi. Só os Estados Unidos. Esse é o único avião invisível? Não. O avião stealth, ele é característica do que a gente chama de aviões de quinta geração. Essas gerações de aviões, elas começaram a ser nomeadas dessa forma a partir dos primeiros caças da Segunda Guerra Mundial. O B-51, o P-47, esses são os caças da Primeira Guerra Mundial. O P-51 é um avião de altíssima tecnologia daquela época, mas é um caça de primeira geração. É motor a pistão, 12 cilindros, né? Não tinha turbina ainda. Não. Aí foram criando outras gerações, segunda geração, que vieram motores a jato, terceira geração, quarta geração e meia. Então, assim, o avião de quarta geração são aviões como o F-14, do filme Top Gun, por exemplo, que aí já são aviões supersônicos, né? Então foi evoluindo aí nesse quesito. Quinta geração veio o Stealth, que são os aviões invisíveis. Entendi. Então você tem caças de quinta geração, como o F-35, o F-22, e você tem o bombardeiro de quinta geração, que é o caso do B-2.